Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. E a primeira informação é sobre o Carnaval Teresopolitano. Finalmente saiu o posicionamento do governo municipal sobre o assunto. Foi divulgado através da página pessoal do prefeito Vinícius Clausen essa informação. Segundo a nota, o Carnaval de Rua 2022 de Teresópolis está suspenso. Preste atenção, suspenso, não cancelado. Mas está suspenso. Segundo ainda o prefeito, não seria responsável autorizar ou realizar um evento que traz aglomeração de pessoas. Estamos no momento de atenção e monitoramento do crescimento das variantes da Covid-19 em todo o país. Ainda na publicação, o Vinícius Clausen promete voltar a exigir aí o comprovante de vacinação na entrada de eventos esportivos, culturais, musicais, teatrais, entre outros, prometendo a publicação de um decreto com mais detalhes sobre o assunto. Assim que sair essa nova regra, você vê em todas as mídias da Diário TV. Vamos agora falar de destaque para o nosso município. Bombou aí, né, nas redes sociais a informação de um prêmio que uma produção feita aqui na cidade, de um produto aqui da cidade, ganhou. Estou falando aí do Marcos Palmeira, do queijo produzido pelo ator Marcos Palmeira. Ele mesmo, né, o global Marcos Palmeira, conhecido nacionalmente. Ele tem uma propriedade aqui no interior do município, a Fazenda Vale das Palmeiras, que trabalha a questão dos produtos orgânicos. Está aí esse destaque, ó. Marcos Palmeira, queijo frescal da Fazenda do Ator, é eleito um dos melhores do Brasil. Foi um prêmio realizado sobre uma publicação, por uma publicação, né, especializada no assunto, o Guia do Queijo, e colocou lá no topo o queijo frescal, que é produzido pelo Marcos Palmeira em sua propriedade, que fica entre Sebastiana e Campo Limpo, portanto, entre terceiro e segundo distrito de Teresópolis, mais para o lado do terceiro, está aí o Marcos Palmeira nessa produção, né? A sua fazenda tem como foco principal os produtos orgânicos. Já há bastante tempo o Marcos Palmeira vem se destacando nessa produção de orgânicos, e saiu essa notícia aí do destaque desse queijo produzido aqui em Teresópolis. E, logicamente, além do nome, do peso do nome do Marcos Palmeira nesse assunto, né, esse destaque dele na produção de orgânicos leva o nome de Teresópolis sempre junto. E o Marcos Palmeira sempre cita a cidade, cita aí as parcerias realizadas por aqui. E a gente tem, inclusive, um vídeo, olha só um vídeo aí falando dessa produção, né, desses produtos. Você não compreende esse trabalho, né, realizados, não conhece esse trabalho realizado pelo Marcos Palmeira, veja esse vídeo aí, produzido pela sua fazenda. A pergunta é muito simples. O que você quer levar para sua casa? Se a gente fizer essa pergunta, todo dia a gente se fizer essa pergunta, o que eu quero botar para dentro da minha casa, isso muda tudo. Então eu acho que isso é importante da gente sempre refletir. Então a fazenda hoje, ela produz uma linha de laticínios, que é Minas Frescal, Minas Padrão, a ricota, estamos com cottage, iogurte, tem iogurte com mel, iogurte com morango. Eu quero melhorar a minha alimentação para que a partir do que eu me alimento, vou poder levar um alimento saudável para você também. O que você quer levar para sua casa? Muito legal, né? Aqui em Teresópolis, entre Sebastiana e Campo Limpo. E além desse trabalho com orgânicos, aí que ganha cada vez mais força Brasil afora, o Marcos Palmeira é conhecido lá na região por valorizar os profissionais aqui de Teresópolis, do interior do município, e inclusive fazer parcerias, né, na compra e venda de produtos, destacando essa importância desses laços para o crescimento de toda a comunidade. Agora, né, falando ainda do interior, mas infelizmente a notícia não é boa, né? Foi essa notícia, esse destaque muito legal que a gente
espera que contribua para o outro lado da história, que é a questão das estradas do interior. Temos falado sobre isso durante toda a semana e recebemos mais um vídeo. Olha só, agora, entre Sebastiana, justamente, né? Aliás, não, perto de Sebastiana, né? Entre Chácara e Gamboa. Olha só as condições dessa estrada, entre Chácara e Gamboa, e não fica muito longe de Sebastiana, não, para quem conhece o interior. E essa imagem aí é o retrato do que vem ocorrendo em diversas outras estradas do interior do município, ou seja, inacessível, né? Inacessível. Então a gente compreende a importância da produção rural do município, só vê esse destaque aí do Marcos Palmeira, entre outras, né? Teresópolis é o principal produtor de folhosas do estado do Rio, mas com estradas nessas condições fica impossível. E do outro lado dessa história, infelizmente, o responsável, né, um dos responsáveis por manter as estradas em dia, foi para a rede social querer fazer, entre aspas, uma graça, né, dizendo que não é só em Teresópolis, que tem estrada de lama, com lama no caso, né? Pelo visto, aquele curso lá de inteligência emocional realizado aí fora da cidade, que custou uma fortuna, aliás, não adiantou muita coisa. Ainda sobre problemas gerados pelas chuvas, mais uma imagem que parece do ano passado, repetida, mas infelizmente não é. Olha só, Parque Regadas de novo. Começou 2022 e o Parque Regadas de novo, esse rio aí no Parque Regadas devido à falta de limpeza dos bueiros. E além do pedestre ficar impossibilitado, né? Dessa vez não chegou ali até a porta das lojas, mas geralmente chega, porque a chuva não foi das piores. Mas os comerciantes ilhados, né? Esse é o Parque Regadas por conta da falta de manutenção no sistema de bueiros. Mais uma vez esperaram chegar o período de chuva para lembrar que tem que limpar bueiro em Teresópolis. E ainda sobre as chuvas, a gente vai dar um pulinho agora no terminal rodoviário. Olha só o registro feito hoje pelo nosso cinegrafista Rodrigo Medeiros, mostrando aí as condições do terminal rodoviário. Nosso terminal rodoviário, José de Carvalho Janotti, há muito tempo precisando de atenção, né? Aí quando chove, a situação fica ainda mais crítica. Tem mais goteira do que telhado lá no terminal rodoviário, né? Buraco para todo lado, né? O coletivo que chega ali à cidade, né? O turista vem visitar, já chega balançando, né? Para acordar, avisar que chegou, de repente é isso. E goteira para todo lado no terminal rodoviário. Mofo, goteira, entre outros problemas registrados na porta de entrada de Teresópolis. Muita gente vem para cá usando o transporte coletivo. Olha só, turista chega à cidade, já tem que sair do ônibus de guarda-chuva, né? Ou é a goteira ou é o pombo acertando a cabeça do visitante, né? Esse é o terminal rodoviário. Fizemos hoje esse registro lá para mostrar a situação ainda mais crítica no período de chuva, há outros problemas, como os banheiros, por exemplo. Mas já anunciando, caso você não tenha assistido a edição anterior do Boletim Informativo, que há uma promessa do governo do estado de reforma total no terminal rodoviário. O secretário de Infraestruturas e Obras do governo do estado esteve aqui na cidade, visitando outras obras, participando de reuniões, e anunciou essa parceria com a prefeitura para reformar o nosso terminal rodoviário. Então já fica o registro aí, né, de como está, e esperamos que realmente venha esse recurso, que a rodoviária seja reformada, né? Há anos a gente aguarda essa mudança drástica. Lembrando que, além dos turistas, o pessoal do interior é o que mais utiliza a rodoviária, as linhas do interior do município, e o pessoal tem que ficar lá fazendo essa fila, embaixo de chuva, aguardando o ônibus. Vamos agora para o Jardim Salaco. Mais uma vez, né? Na edição anterior mostramos as condições das estradas, muita lama, ônibus não está subindo, e recebemos mais uma reclamação. Rua José Carlos Vidal, imagem enviada pela telespectadora Camila, lá do Jardim Salaco, reclamando de esgoto a céu aberto, né? Parece que é uma simples vegetação, que é mato, mas isso ali, esse lodo aí, no meio desse mato, segundo a Camila, é esgoto. Tem cheiro ruim, entre outros riscos aí acessórios
a esse tipo de situação, né? Salaco e Salaquinho, Jardim Salaco, há bastante tempo necessitando aí de um olhar mais apurado do governo municipal. Na semana passada, você viu aqui na Diário TV, viu na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, uma entrevista com o prefeito Vinícius Clausen falando de como foi 2021, os desafios do ano passado e os projetos para 2022. Agora, neste fim de semana, temos uma entrevista com o presidente da Câmara, Leonardo Vasconcelos, falando mais ou menos dos mesmos assuntos, mas agora a partir do olhar dos vereadores, né, que tem grande responsabilidade em diversos assuntos aí que podem mudar a vida do teresópolitano e para pior, se não houver aí uma atenção que está sendo apresentado. Um dos assuntos que o Leonardo Vasconcelos comentou em relação à Sudantex. Não podemos deixar de monitorar essa situação. Falava-se em um parque uma década atrás, depois o assunto andou meio esquecido, voltaram com a ideia de bairro, um projeto lá que teria a previsão de diversos prédios, e depois que pegou mal o assunto, repercutiu negativamente, estão falando novamente que é parque, mas a gente tem um projeto da prefeitura dizendo que é bairro. Então falta clareza nessa situação. Então, entre os assuntos comentados aí pelo Leonardo Vasconcelos, a responsabilidade da Câmara de fiscalizar essa situação. A Sudantex é uma propriedade particular, um terreno que tem escritura, que tem registro de imóvel, todo mundo que tem suas propriedades sabe disso. E nós vivemos num Brasil que respeita a propriedade particular. O que a prefeitura quis é criar uma propriedade pública, ou seja, um bairro, com lotes que pertençam à intenção particular. E aí, quando se fala em interesse público, nós não podemos desequilibrar a própria concepção pública, né? Nós entendemos que ali não pode ter um bairro em que a sua harmonia será diferente de toda a cidade, com arranha-céus, né? Mais do que isso, quando se cria um bairro e é feita a doação das ruas, por exemplo, que ali existirão e que vieram até com nomes possíveis que irão receber, aquelas ruas se tornam públicas. Minha primeira pergunta, quem vai urbanizar aquelas ruas? Quem vai levar eletrificação, iluminação pública, abastecimento e coleta de esgoto para aquelas ruas? Não é o dono do bairro, porque ele doou aquilo para o poder público. Então, aquele arruamento, todo aquele trabalho para a concepção de um bairro milionário, que é aquele que estão criando ali, custará aos cofres da prefeitura. Seguramente aí 5, 6 milhões de reais. 5, 6 milhões hoje que fazem falta nas nossas servidões, nas nossas vielas e até nas nossas ruas principais, que estão todas esburacadas. Essa é a nossa briga, criar um bairro para que a prefeitura assuma a responsabilidade, em primeiro momento, de ruas que hoje são particulares, mas que serão públicas e já teremos que assumir responsabilidade financeira com elas. Além do abatimento de uma multa milionária também, em troca de beira de rio, que beira de rio ninguém pode construir. Ou seja, é um negócio que é totalmente vantajoso para o dono do terreno da propriedade particular. Que, volto a dizer, eu respeito, nós respeitamos. Mas se ela é boa para ele, que ela seja boa para o público. E para ser boa para o público, tem que ser um parque, ele tem que doar, ele tem que cuidar. Ou então, se ele não quer fazer isso, que seja boa só para ele, que ele pague a multa, que ele pague o imposto e que ali ele cuide do interesse particular. Essa é a minha concepção. Ou então que crie ali um condomínio, porque quando ele quer criar um condomínio, ele vai ter que fazer a rua, ele vai ter que fazer a eletrificação, a iluminação, e esse dinheiro aí, 4, 5, 6 milhões que a prefeitura vai ter que arcar para fazer e depois manter, passa a ser a obrigação do investidor no lugar. Essa é a minha opinião. Essa entrevista, na sua totalidade, você vê na programação da Diário TV e também na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Além dessa importantíssima questão da Sudantex, tem a situação da concessão da água aqui do município, reprovação das contas aí da prefeitura e ainda o desgaste da Câmara, né? Leonardo Vasconcelos fala dessa mudança de atitudes da casa e o que se propõe para o ano de 2022. Vamos agora falar de educação, o anúncio da aquisição de tablets para os alunos da Rede Municipal de Educação. Está aí o prefeito Vinícius Clausen com a secretária de Educação, Satiele Santos. Durante a semana foi anunciado pela prefeitura
que o município adquiriu por licitação 19.405 tablets que serão distribuídos para todos os alunos do ensino fundamental 1 e 2 da rede municipal de educação. Segundo ainda a prefeitura, esses tablets já começam a ser entregues em fevereiro, de forma escalonada, e todos têm chip de acesso à internet. Segundo ainda a Secretaria Municipal de Educação, esse equipamento será a ferramenta central para proporcionar aos estudantes um acesso de conteúdo inovador. Essas mudanças na Secretaria de Educação, no Sistema de Trabalho da Educação, anunciadas aí nos últimos dias. Atenção, você que é pensionista do INSS, aposentado e pensionista do INSS. Após um longo período, a prova de vida volta a ser obrigatória. A Nathalie recebe pensão pelo falecimento do marido desde 2013. Ela conta que deixou de fazer a prova de vida uma vez e teve o benefício bloqueado pelo INSS. Vinha uma mensagem ou no aplicativo ou no comprovante, de alguma operação que faria no banco, sempre vinha uma mensagem informando que estava no período de prova de vida. Então, como eu não recebi nenhuma dessas mensagens e o próprio banco também não enfatizou, não confirmou que estava no período, eu deixei passar o tempo e depois eu parei de receber. A prova de vida evita fraudes e pagamentos indevidos. Por isso, a Ivanilce, moradora de Rio Branco, no Acre, diz que mesmo na pandemia não deixou de ir ao banco. Foi tudo tranquilo, mesmo na pandemia eu usei todos os cuidados possíveis, tá? E não tive problema nenhum. Após 3 meses de suspensão, a prova de vida voltou a ser obrigatória. Por isso, aposentados e pensionistas precisam ficar atentos. O INSS montou um calendário para atender os 3.300.000 beneficiários que não fizeram o procedimento nos últimos 2 anos. Quem está desde 2020 sem realizar a prova de vida, por exemplo, tem até o fim de janeiro para regularizar a situação. Os pagamentos das aposentadorias e das pensões começarão a ser suspensos em fevereiro. Para fazer, é só ir ao banco que você recebe o benefício. Quem fez o recadastramento na Justiça Eleitoral consegue realizar a prova de vida pelo aplicativo Meu INSS. Vamos agora a um pedido de ajuda, um apelo, uma pessoa que está desaparecida, moradora aqui de Teresópolis. Esse rapaz é o Carlos José. Ele mora no interior do município, em Vargem Grande, e é muito querido por todos lá da localidade de Vargem Grande, esse cantinho do interior. Porém, ele saiu de casa e há informação que ele teria sido visto em Benfica, no Rio de Janeiro. Então você que é telespectador aqui, que nos acompanha pelo YouTube principalmente, ou você que tem familiares conhecidos aí de fora da cidade, se você viu esse rapaz por aí, entre em contato aí com a Beatriz, o telefone está na tela aí, 21 9 780 72882, está aí no cantinho da tela. Se você viu esse rapaz por aí, Carlos José, entre em contato com a família, está desesperada tentando encontrá-lo. Vamos falar agora do MEI, o microempreendedor individual, que agora também contempla os caminhoneiros. Atenção você, motorista. Ser caminhoneiro tem um lado de aventura, é conhecer lugares novos e pessoas diferentes, mas é uma atividade de risco que exige concentração extra e o dobro de responsabilidade. O peso é ainda maior para motoristas autônomos, que sem sobra para pagar o INSS, vivem sem aposentadoria e sem poder adoecer. Alan Cavalcante conhece de perto essa realidade. Muito difícil. Quase discriminado, por conta de muitas coisas. Agora o futuro do Alan poderá ser mais tranquilo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que inclui a categoria no modelo de microempreendedor individual. O chamado MEI caminhoneiro vem facilitar o acesso aos benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-doença e pensão por morte, e dá o direito de salário maternidade para as caminhoneiras informais. Com a inclusão no MEI,
Além dos benefícios previdenciários, esses profissionais terão CNPJ e, com isso, acesso a financiamentos bancários. Eles também vão poder emitir nota fiscal. Dá mais segurança, entendeu? No trabalho e sobre a aposentadoria também, né? Dá segurança. No caso dos caminhoneiros, eles podem se inscrever como microempreendedores se tiverem faturamento de até R$ 251 mil por ano. O valor da contribuição previdenciária será 12% sobre o salário mínimo. Essa iniciativa ela visa incentivar o empreendedorismo e, especialmente, formalizar os transportadores autônomos. O Sebrae avalia como muito positiva a lei e está preparando conteúdos para que os microempreendedores eles possam se beneficiar e saber em que situações que eles podem se inscrever como microempreendedores individuais, transportadores autônomos de carga. Na edição anterior do Boletim Informativo, divulgamos aqui uma informação de um cavalo resgatado lá em Sebastiana, no interior do município, levado para a Seropédica, e essa informação foi publicada também nas redes sociais do Jornal Diário de Teresópolis. E olha só a repercussão desse assunto, né? Como chamou a atenção, como preocupou o teresopolitano. Isso foi algumas horas atrás, já deve ter passado disso e muito. Quase 140 mil pessoas alcançadas com essa publicação, 432 compartilhamentos, 155 comentários. Isso mostra a preocupação do teresopolitano com a causa animal, né? E esse trabalho aí foi mais um trabalho da COPBEA, que é a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal aqui da cidade, que tem focado não só os animais de grande porte, como esse cavalo, olha só, magrinho da Silva, né? Maltratado lá no interior do município, foi levado para a Seropédica e pode ser leiloado caso o tutor, né? Nem pode chamar de tutor, a pessoa que abandonou, né? Não é mais tutor, não for buscar em 7 dias. Mas isso mostra que esse trabalho da COPBEA, além de animais de grande porte, gatos, cachorros, qualquer animal em situação de risco. Então a gente vai divulgar, né, aproveitando aí que essa publicação mostrou aí a preocupação do teresopolitano com esse assunto. Se você não conhece aí os telefones, os meios de entrar em contato com a COPBEA, são esses aí, ó, telefones 162 e 2742-5074, tem do WhatsApp 98126-4038. Você pode também fazer as denúncias, os pedidos de ajuda por e-mail, ouvidoria@teresópolis.rj.gov.br ou por um aplicativo, né? O aplicativo e-ouve. A imagem, esse doguinho aí da imagem, também é mais um, né? Que foi resgatado pela COPBEA meses atrás. Então estão aí os contatos da COPBEA. Se você souber de algum animal que está em risco, precisando de ajuda, entre em contato, que a COPBEA pode ajudar, que ele tenha um destino diferente, né? Aliás, complementando essa informação, lá no site da Prefeitura tem um linkzinho para o programa Adote um Amor, né? Um projeto aí da COPBEA, com o meio ambiente, com a Prefeitura, que busca novos tutores aí para diversos animais encontrados em situação de risco. Então procure lá o site da Prefeitura, Adote um Amor, que tem dezenas de animaizinhos aí querendo um novo lar e de repente você está buscando um novo amigo, vai encontrar por lá. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além dessa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!